como deu tão certo esse casamento aí. Na verdade, o Monstercast foi um projeto que eu iniciei sozinho, até antes de ter entrado no Integral. E, assim, resumindo um pouco a história, eu sou muito fã eu tenho dois amores além do bodybuilding, né? Que é o MMA, né? Mais particularmente o UFC, e basquete, mais particularmente NBA, que nem você, Carol. E sempre fui viciado em UFC e sempre fui muito fã do Joe Rogan, que é o comentarista e, pra quem não sabe, possui o podcast mais valioso do mundo ali, que é o maior. Só que no começo ali na carreira ele entrevistava muitos lutadores e tal, e eu via aquilo e falava assim, cara, imagina que foda você conhecer não só conhecer seu ídolo, mas você ter a oportunidade de trocar horas e horas de ideia com ele. Sim. E isso ficou na minha cabeça. Eu tive umas ideias de fazer uns quadros parecidos com o que o Léo Stronda acabou fazendo, tipo acho que era Conversa com o Monstro, que era uma coisa mais no sofá ali, entrevistando na academia, alguma coisa assim. Só que foi uma ideia que morreu, eu me lesionei, fiquei afastado do meio um tempo. E aí quando eu vi o que aconteceu com o Flow, eu falei, cara, imagina se tivesse uma parada dessa só pro bodybuilding. E eu sempre tive uma missão com o Monstercast, que é assim, falar o que ninguém fala. Essa era a missão, assim, porque eu, quando era moleque, eu fui muito iludido, né? Tipo, eu vi o correio, e falava assim, puta, mano, preciso tomar muita proteína pra ficar. E na época, vocês estão ligados, não se falava sobre isso, o atleta era proibido de comentar, a federação proibia que os atletas comentassem. Tinha um contrato dos caras. Tinha nada. A primeira vez que eu fui descobrir o que acontecia no bodybuilding foi no livro do Valdemar, porque eu vi algumas coisas em fórum, assim, mas eu sentia muito a falta de ter um atleta sendo sincero e expondo a opinião. Abrindo o jogo, né? Abrindo o jogo. Então, desde o primeiro episódio que eu fiz o Monstercast, a ideia foi essa. Eu chamei um fisioterapeuta, e claro que a gente falou um pouco sobre lesão, bodybuilding, mas já perguntei de DECA, de Stano, seca articulação. Rafa Barros? O Rafa Barros. Salve, que, Rafa. cara, tá me tratando até hoje. Pra mim, um dos melhores fisioterapeutas aí no meio do bodybuilding. Segundo podcast foi com o Ninja. Também puxei muito esse assunto. Aí o terceiro foi com o Saizen, que aí foi só... Mas nisso tava você e o Super? Não, tava eu sozinho. Sozinho, mas esse aí teve até que apagar. Esse eu tive que até tirar do ar depois que... foi pesado. Tava muito pesado, tá assim, hoje... Mas foi bem assim. E assim, naquela época eu pensava o seguinte, né? Todos os podcasts bem-sucedidos que eu vi, que viraram muito bem-sucedidos, todos eles eram de pessoas famosas que começaram um podcast. Então, por exemplo, o Flow lá, o Igor e o Monark. Os dois já eram conhecidos, né? O Igor eu já conhecia antes do Flow, já tinha um canal com 400 mil inscritos. O Monark já tinha feito milhões com Minecraft, game. O Podpah, o Igão já era estourado, o Mítico já tinha mais de 1 milhão de seguidores, o Vilela já era conhecido, o Renato, até vocês mesmos, vocês já eram famosos antes. E aí eu sempre pensei assim, falei, cara, talvez dê muito certo um podcast onde não é uma estrela falando com uma estrela, é tipo um fã falando com um ídolo, sabe? Eu sempre pensei que isso ia dar certo, porque eu pensei, eu vou fazer pergunta que um fã faria, e 99% de quem assistindo é fã, não é estrela. Sim. E aí pensei que daria muito certo. Aí o que aconteceu? Eu fiz 4 episódios sozinhos, gravando sozinho. Quando eu entrei no Integral, meu tempo foi embora, né? Eu acompanhei um pouco a rotina, era evento todo fim de semana, segunda, quinta escritório, sexta, domingo evento. Eu cheguei a gravar um episódio com o Donaire sozinho ainda, só que o Donaire Cusão. Não, cuzão não, tadinho. Antes eu não fazia ao vivo, eu gravava, né? E depois... Cusão. Por que, Superman? Vou explicar. Eu gravava antes, eu não tinha os equipamentos, eu não tinha... a expertise de fazer tudo ao vivo, então eu gravava e eu editava. Eu fazia as capas, eu fazia as cortes, eu fazia tudo sozinho. E aí gravei esse podcast com o Donaire, e aí eu demorava um tempo pra editar, porque são 3 horas e meia de edição, né, que você tem que ir trocando as câmeras e tal. Aí, quando tava pronto, eu falei, Dona, vou subir. Passou um dia ele, irmão, sabe aquele assunto que eu falei daquilo ali? Tem como você tirar? Eu falei, puta, não, de boa, tem que tirar, então vou deixar pra próxima segunda pra subir. Aí 2 dias depois... aquele outro assunto ali, mano. Aí quando eu vi, eu só tinha o olho. Não, aí eu cortei tanto que ficou com 1 hora. Eu falei, Dona, depois a gente grava de novo. Aí, cara, falei, puta, deixa eu focar aqui no meu trabalho na Integral, deixa eu concentrar aqui. E como eu conheci o Super, eu tinha mandado uma mensagem pra ele gravar com o Monstercast comigo na época que a gente tava, que eu tava sozinho. Ele deu uma de música. Ele deu uma de música, assim, aquele cara que nega com a educação, sabe?
O Muzi é assim, o Muzi fala assim, ó, me chama no começo do mês que vem pra eu ver a data da minha agenda pro final do mês seguinte. Mas eu fui educado. Não, o que eu gostei do Super foi assim, ele me seguiu de volta, conversou, na verdade ele tinha um motivo mesmo, ele tava mudando de casa, ele falou, deixa eu só... Ele tava na Integral, não? Não. Foi aí que a gente começou a conversar, ficou amigo, e quando eu entrei na Integral, cara, o primeiro nome que eu levei lá, porque a Darkness, cara, o Super pra mim sempre foi a cara da Darkness, e foi assim E foi tipo assim, o cara tá falando sério, você tá só... Não, mas é verdade, cara. Louco, dentro da Integral foi uma coisa que eu tive que brigar, porque não existia ninguém no time Pacho, sabe isso, que não era atleta de palco, né? Por mais que ele pareça um atleta profissional, nunca subiu. Então eu tive que explicar qual que era a ideologia, o conceito. Entender a loucura pros caras. A loucura, explicar a loucura. Esse cara que é um imbecil de 120 quilos, né? Eu não tinha 120 quilos na época. Não, mas é um imbecil de 100 Lembra, quilos. então, tipo, foi uma briga ali, eu fiz uma apresentação, expliquei. O pessoal lá não tinha tanto conhecimento sobre quem que era o Super, até porque ele obviamente não tinha a mídia que ele tem hoje e ele sempre foi um cara que expôs muito a verdade sobre tudo. E deu certo, ele entrou, a gente ficou mais amigo, e aí foi uma conversa, né? Ele falou que gostava do podcast, falou que tava pensando em fazer um, e cara, se eu tinha um podcast que o ideologia era abrir o jogo, logo quem? Não tinha ninguém mais perfeito, né, pra participar. É que eu não consigo mentir, eu tento, mas eu não consigo. Eu juro que eu tento pra caralho, mas eu não consigo. Então, porra, deu certo, mano. No começo, né, a gente até começou com o Braguinha, né, bebezinho? O Braguinha participou aí do início, entendeu? Eu chamei o Ed pra trocar ideia, falei, pô, agora tem um cara pra fazer e tal, pra tomar frente. O Braguinha cuidar da parte da produção. Aí já batemos 1000, hein? Aí, salve pra galera. 1000 simultâneos, salve galera. E a gente foi testando. E vai mandando pergunta aqui que o nosso querido assessor André e o Jeff também, o Vini, estão na contenção ali. Vai captar todas as perguntas aqui pra gente soltar na massa depois. E aí, Super? A gente foi testando, né? A gente chamou o Rossi primeiro convidado. Na verdade, o primeiro Monster Cash nessa segunda fase foi eu entrevistando ele, mas meio que a gente explicando o que ia ser o projeto. Merda pra caralho, fui pra corte. Os caras me crucificaram. Eu já quase desisti. Não, o Ed já... Porque eu falei merda pra caralho, assim que... com o tempo você vai sabendo se expressar, entendeu? Mas assim, pô, que eu falei, porra, Kamal Organi pra mim é o melhor bodybuilder da história, maior que o Coleman. Nossa, mano, mas eu tomei pau. Aí eu falei assim, não, que o Zancanelli, se você parar a pensar, ele tá na frente do Ramon porque ele é mais novo. Nossa. Aí tipo, não, falei de Ronnie Coleman e Ramon, irmão. Fudeu. Não, tacaram fogo ali no micro-ondas. Tô até hoje aqui tostado, entendeu? Terceiro, Toguro. Fala mal do Toguro. Ah, não. Mas o Toguro... Não, o Toguro foi lá, mas tirou onda com ele. Mas não, o Toguro é demais, cara. Nem não, eu falo porque lá atrás, a Max fazia... Mano, tô falando lá atrás mesmo. 2018, eu não lembro. A Max fazia a transmissão dos campeonatos. E era eu e o Thiago, que agora tá com vocês lá. Ele filma e tudo mais. Sim. A gente que fazia os comentários. E aí o pessoal tem a mania, que hora o Toguro vai subir, que hora o Toguro vai subir, que não sei o quê. Aí eu, na minha inocência, daquele campeonato lá do que o Toguro subiu? Não. Não, todo evento tem. Todo evento tinha. Agora os caras ficam falando que é o Fabris. Né? Fabrizio. Só que aí qual que é o problema? Verdade. Eu cheguei, eu tava representando a Max, então eu tinha que ter um cuidado nas palavras. Falei, gente, vocês estão falando aqui Toguro, eu sei quem é, mas não conheço o trabalho dele. Pra que eu falei que eu não conheço o trabalho do Toguro? Você tá tirando bruxo. Quem é você? Nossa senhora. Me crucificaram, irmão. Sério. No outro dia a Mariane chegou. Carlão, quando falar o nome de alguém... Não faz comentário, né? Entendeu? Só fala beleza. Não sei o quê. Eu acho que às vezes o problema, cara, é o que você falou, Super, é a forma que você se expressa. Isso, exatamente. Não existe, assim, um comentário que você coloca na net que seja sobre ergogênicos ou qualquer outra coisa que seja tipo bosta. É assim a forma que você se expressa, porque a maioria vê como um preconceito. Fala assim, nossa, tá fazendo propaganda, tá fazendo apologia e não sei o que, incentivando, não sei o que lá. E a gente vai pegando com o tempo essa malícia, né, meu? Sim. E pelo contrário, o Monster hoje é uma referência até pra galera que quer conscientizar, entendeu? O Fernando Marques aí, que é um cara que direto bate nessa tecla aí, e ele veio parabenizar a gente, falar, porra, mano, vocês estão aí conscientizando mesmo, porque assim, o que a gente recebe de mensagem, até no chat aí mesmo, muito.
Vocês do chat aí que fica aí, entendeu? Que eu aprendi a usar as coisas, eu aprendi, isso me desmotivou, o conhecimento, adquiri conhecimento e me desmotivou de tomar. Viu o estrago que faz em mim? O retardo mental que causa em mim, nas trembas, entendeu? Aí eu falo, porra, cara, eu não quero ficar igual bebezinho, então desanima.